Se você é um pouco mais velho, você já deve saber dessa história, mas se você é um pouco mais jovem, pelo menos no mundo do hardware, você precisa saber que já tentaram matar o desktop várias vezes. Eu sei, é um crime muito grave, mas já tentaram sim matar o desktop várias vezes, ameaçando ele com algumas novidades, como tablets ou mesmo com os notebooks. Mas apesar do desktop ainda existir, a verdade é que algumas novidades realmente chegam primeiro em outras plataformas, como nos notebooks. E para a nova geração, enquanto você espera os processadores da nova geração, os gráficos integrados da nova geração para de repente montar o seu PC baratinho, a verdade é que essa novidade já chegou nos notebooks. Não, a gente não tem mais as Vega integrada nos notebooks e nem mais tem os Ryzen 3000 ou mesmo os Ryzen 5000. Claro, a gente ainda não tem os Ryzen 7000, mas sabe o que a gente tem? Os Ryzen 6000 com gráficos integrados RDNA 2 e memória DDR5. E claro que uma das maiores curiosidades é o que o gráfico integrado da nova geração vai trazer, afinal as Vegas já estão bem cansadas e a gente fica pensando, tá, e RDNA 2? E esses gráficos que a gente já viu no Steam Deck, que a gente já viu aí nos consoles da próxima geração? Bom, a gente tem a chance de dar uma olhada nisso aqui junto com os Ryzen 6000 e essa é uma combinação que você nunca vai ver no seu desktop, isso porque não vai ter APUs Ryzen 6000, na verdade não vai ter nada Ryzen 6000 para desktop, só para notebooks. Eles ainda não são os Ryzen 7000, não são os novos, ainda são os Zen 3 dos Ryzen 5000 com algumas melhorias e com gráficos integrados RDNA 2. Mas a gente vai dar uma olhada nesse notebook que de entrada não tem nada. Então a gente vai dar uma olhada aqui no Asus ROG G15, que traz Ryzen 7 6800H e RTX 3060. Ele já traz também DDR5 e PCI Express 4.0, além de outras coisas bem interessantes que eu quero mostrar para vocês. Mas primeiro vamos abrir aqui a caixa, vou abrir para vocês ao invés de abrir para mim, né, porque cabo do carregador e carregador. E é basicamente o que a gente precisa. Dá uma olhada por fora aqui do notebook, primeiro que tem esses detalhes aqui, né, são personalizados com umas coisas diferentes e tal. Eu posso apostar que essa parte acende. Aqui atrás nós temos duas exaustões, nós temos duas conexões USB tipo C, uma porta HDMI, uma porta de rede, no tamanho completo, RJ45 e a entrada para o carregador. Do lado de cá a gente não tem nada, tem mais uma saída de ar e do lado de cá tem mais uma também e duas portas USB tipo A. E aqui temos uma porta combo para microfone e fone de ouvido. Fone de ouvido é errado falar hoje em dia? Não sei, acho que fone de ouvido tá um pouco ultrapassado. Talvez eu esteja desatualizado. Cara, é relativamente compacto pelo poder de processamento, a gente tá falando de uma RTX 3060, não estamos falando daquela versão com o TGP capado, ou seja, aquela que tem um consumo menor e consequentemente um desempenho menor. E aqui a gente tem um teclado compacto, não tem o teclado numérico porque a Asus implementou aqui uma solução bem interessante, que é justamente o teclado numérico aqui no touchpad. Então você segura aqui por 1 segundo e você pode utilizar o touchpad como um teclado numérico. Eu acho que é uma solução bem inteligente para deixar ele compacto. A primeira coisa que chama atenção, na verdade, é a tela, né? A tela é bem fina, com as bordas pelo menos bem finas, né? A tela também bem fina, relativamente rígido. Aqui temos alguns detalhes dele. Lembrando que essa tela é uma tela Quad HD, então é uma tela de 15 polegadas Quad HD, com a taxa de 165 Hz, 3 milissegundos IPS. Não é aquele notebook que você está acostumado. E é por isso que não é só uma APU, né? A gente tem uma RTX 3060 para tocar também. Você imagina que a APU para Quad HD não ia ser uma combinação muito interessante. Na verdade, a APU está aqui para tornar ele mais eficiente, né? Para você utilizar os gráficos integrados na bateria. E respondendo às perguntas, bom, tem muito RGB, como vocês podem ver, bastante RGB, para dar mais FPS, óbvio. Então ele tem aqui uma faixa RGB aqui embaixo. Sim, é difuso, caso você queira saber. É bem importante isso. E sim, o logotipo aqui atrás também acende, o logo da ROG. Bom, o teclado
Full RGB, endereçável. A gente tem aqui as teclas WASD que são transparentes, né? Então ela deve emitir um pouco mais de luz, fica mais evidente para você. Como eu já falei, nós temos aqui o touchpad, então você segura aqui e ele acende, né? Para você poder digitar os números aqui. Você segura por mais um segundo, ele volta. Tem algumas teclas dedicadas que são bem interessantes. Tem aqui o volume, microfone para você mutar o microfone, para você mudar, né? Qual vai ser o modo que você está utilizando aqui. A gente tem o modo desempenho, silencioso. Basicamente aqui ele tem o modo desempenho silencioso porque a gente está na bateria. Deixa eu ligar ele aqui na carga primeiro, né, pra gente ver algumas outras opções. Bom, com ele conectado aqui dá pra gente ver que a gente tem o modo desempenho, turbo e silencioso. Vou deixar ele no modo silencioso. E como eu comentei com vocês, tem 4 saídas, né, então ele tem 4 exaustões aqui para poder dissipar o calor. Na verdade a ASUS trouxe algumas melhorias para aumentar a eficiência térmica desse notebook e uma delas é isso, né, aumentar as saídas para dissipação do calor, e a outra foi mudar o design das fãs que fazem a exaustão desse calor também. E outra mais interessante ainda é que eles adicionaram um metal líquido, então não tem mais a pasta térmica tradicional, tem metal líquido que pode diminuir bastante a temperatura. Essa era uma modificação que várias pessoas faziam, né, quando compravam notebook. Notebook, por ser compacto, ele acabava realmente aquecendo bastante, e o que eles fizeram foi já trazer isso de fábrica. Então uma implementação bem interessante para deixar mais frio e também para extrair mais desempenho. Eu já tinha visto essa solução nos notebooks quando a gente foi no lançamento, né, no evento de lançamento de notebooks da ASUS. Bom, vou dar uma olhada aqui no sistema, vieram com algumas coisas da ASUS, nada muito pesado, né? E aqui a gente já consegue dar uma olhada na configuração do notebook. Vamos dar uma olhada na configuração. Então são 8 cores, 16 threads, Zen 3. Então ele tem um clock base de 3.2 e a gente vê aqui a quantidade de memória está com 16 GB de memória, tá? Então tá com memória DDR5. Ele tá usando 2 slots aqui, o máximo que ele consegue colocar já tá pedindo para fazer updates aqui, não agora. O máximo que a gente consegue colocar aqui é 32 GB nesse notebook. Por armazenamento a gente já tem um SSD PCI Express 4.0 NVMe, só que são só 480 GB. Então a gente não tem muito espaço nessa faixa de preço. Você imaginaria que viria com um pouquinho mais de armazenamento. Para os jogos, hoje em dia, principalmente para um notebook gamer, acaba sendo pouco. Você vai precisar adicionar mais armazenamento. Ele já traz suporte ao Wi-Fi 6 e a gente consegue aqui visualizar as duas placas de vídeo. A gente tem a RTX 3060 de 6 GB e nós temos aqui a Radeon RDNA 2 Graphics. Na verdade, aqui ela está como Radeon Graphics. Então, se a gente der uma olhada aqui no GPU-Z, vamos dar uma fuçada aqui no GPU-Z. E a mesma coisa, você não tem muito detalhe sobre a RDNA 2. O que você tem aqui é uma Rembrandt, que é um codinome, né? Data de lançamento e tal, alguns detalhes sobre clock, né? Então clock de memória, clock de GPU e o clock padrão não aparece. Vamos ver se a gente puxar aqui o carregador. Não, ele partiu aqui para o silencioso e tal, memória 3200 MHz. Enfim, não mostra nada. E a combinação interessante é justamente que a gente está com memória DDR5, né? Muita gente se perguntou, nossa, se com DDR4 aí colocando um clock mais alto você ganha desempenho na Vega, né? Que é uma GCN, não é nenhuma RDNA. Imagina então com uma RDNA 2 e DDR5 com clocks muito altos e tal. Claro que não é só o clock que resolve, né? Tem largura de banda e tudo mais, mas enfim. E aqui a gente tem a RTX 3060. Como eu falei, essa daqui é uma 3060, uma versão completa, né? Na verdade, uma versão desbloqueada ou com um TGP maior, com um consumo maior e com um desempenho maior também. Ela tem uma outra versão. Essa daqui, na verdade, ela deve ficar bem próxima do desempenho de uma 3060 para desktop. Aliás, se vocês quiserem ver esse teste, deixa aí nos comentários e se inscreve no canal para você não perder as novidades. A gente vai trazer alguns comparativos interessantes com o Ryzen e com a RTX 3060, assim como com o gráfico integrado. Então a gente aqui tem 3 áreas, basicamente, para poder abordar e trazer o comparativo com versões para desktop. Em relação ao CPU, o Ryzen 7 6800H é uma evolução do Ryzen 7 5800H. Uma grande evolução, na verdade, trazendo agora a memória DDR5, algumas melhorias de clock, e o parente mais próximo que ele teria para desktop seria o Ryzen 7 5700G, com algumas diferenças importantes. Então ele tem aqui um TDP máximo de 45 watts, lembrando que a versão H é sempre a versão top, que tem um TDP maior, que é voltado para desempenho mesmo. Nossa, a memória, deixa eu dar uma olhada aqui nas memórias, slot 1 e slot 2. Bom, são memórias aqui Samsung, 4800 MHz, DDR5, tá utilizando 2 slots, então tem 2 de 8 GB, né? Interessante porque a gente vê no desktop, o mínimo que você encontra é 16 GB, quando você encontra. Gráficos a mesma coisa, então vai ter aqui a RTX 3060 e a Vega, a Vega é o costume, né? Na verdade a gente tem a RDNA 2, mostra aqui ó, 6 nanômetros, o core é 2.2 GHz e o shader tá rodando a 400 MHz, memórias a 2400 MHz.
que dá os 4.800 no DDR5. Ele tem garantia aqui no Brasil, eu esqueci de mencionar isso, esse é um notebook que é vendido pela ASUS do Brasil, a gente já vai falar sobre o preço, ele tem garantia local aqui. Bom, a gente já deu uma olhada no básico, né, que é as especificações, mas eu tô curioso mesmo para ver o desempenho desse notebook. Como eu falei, tem alguns modos de desempenho e ele tem uma novidade bem interessante aqui. Esse notebook possui uma opção para você simplesmente desativar um dos gráficos. Aí só, tá, mas qual que é a novidade? Bom, para notebooks, o que costuma acontecer é que eles utilizam o gráfico integrado para dar vídeo, né? Então passa, né, o sinal de vídeo pelo gráfico integrado, isso também gera uma economia de bateria, só que também gera uma perda de desempenho. Então isso você vai encontrar em praticamente todos os notebooks. Praticamente todos, mas não em todos. Então o que acontece é isso. E existe aqui o MUX, que é uma opção, né, como se fosse um interruptor, onde você pode simplesmente desativar uma das GPUs. Então quando você quer o máximo desempenho, você pode simplesmente ir lá e desativar o gráfico integrado. E aí o vídeo vai estar saindo diretamente pela GPU dedicada. Isso também permite que o CPU tenha uma margem de consumo um pouco maior. Notebooks têm um consumo bem restrito. Quando você desativa, sobra um pouquinho desse TDP, sobra um pouquinho desse consumo e você pode destinar isso para a GPU. Isso já acontece normalmente, já que o CPU e a GPU fazem um tipo de um intercâmbio de energia disponível, mas tem um limite. E esse limite consegue ser expandido quando você não precisa alimentar o gráfico integrado. Então, para essa GPU, na verdade, o TGP dela é de até 140 watts contra os 115, 120, 130 que você consegue em outros modelos que não possuem essa tecnologia. E o interessante é justamente isso. A gente consegue destinar, extrair o máximo de desempenho. É claro que para isso você vai precisar desligar o notebook. Bom, é um sacrifício válido, e se você esquecer ele depois desse recurso ativado, vamos supor assim, eu desliguei o gráfico integrado porque eu queria o máximo desempenho. Você vai lá e puxa da tomada e resolve que agora você quer utilizar o gráfico integrado, ele vai estar desligado, então você precisa ir lá e alterar isso, senão ele vai diminuir a vida útil da sua bateria. Mas fora isso, você consegue tirar o máximo de desempenho, tem uma diferença bem interessante, inclusive a Adrenaline já trouxe alguns testes comparando com outros notebooks e o ganho foi bem impressionante, em casos principalmente onde o jogo roda com alta taxa de FPS, inclusive na economia também de bateria, fazendo essa alteração, desligando a GPU dedicada e passando só para o gráfico integrado. É legal você ter bastante USB tipo C, mas você não tem muitas portas USB tipo A, tipo, eu já quase que ocupei todas. Eu preciso colocar agora o HD externo para a gente rodar algum jogo e, bom, acabaram as portas. Mas por outro lado, a vantagem da porta USB tipo C é que você consegue carregar o seu smartphone com uma recarga rápida, por exemplo, ou utilizar por um display externo, já que é uma porta de 100 watts. Então tem o seu lado positivo também. Em relação ao áudio, ele é compatível com Dolby Atmos e a gente vai dar uma olhada aqui como que é o desempenho. Deixa eu colocar no talo aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir tão bem. Essa é a parte boa de ter teclas dedicadas para multimídia. Tem os alto-falantes aqui em cima. Ele joga o som pra você. A qualidade da tela pra consumir conteúdo é simplesmente sensacional, cara. Realmente muito boa. Então depois da atualização a gente conseguiu abrir o Armoury Crate aqui. Bom, ele traz várias informações pra gente em relação à temperatura de CPU, clock de CPU, clock de GPU, enfim, memória, né, temperatura. É bem completo o software, né? MUX, aqui está. A utilização da GPU separada assegura uma experiência otimizada de jogo e de tarefas intensivas com a menor latência. Então aqui está o MUX, que é justamente o que a gente vai fazer. Então vamos aqui para fazer, ele precisa reiniciar o sistema. Bom, aqui ele passou, então eu ativei o MUX e o que ele fez foi jogar agora, né, toda a responsabilidade para RTX 3060. Então vamos testar algum jogo aqui para ver como que rola, né? Você vê que a GPU tá desligada aqui, o gráfico integrado, né? Tá com 0% de utilização, inclusive de memória, né? 0,3 de utilização. E a GPU RTX 3060 aqui agora tá com o seu TGP máximo, né, para 140 watts aqui permitido. Então vamos dar uma olhada aqui no desempenho em jogos. E sim, eu precisei adicionar um SSD externo aqui. Na verdade, uma boa dica é você utilizar esses SSDs externos USB tipo C, se você comprar um notebook desse. Acredite, vai ser o menor dos gastos. Bom, então já tem, como eu falei para vocês, tem alguns ajustes aqui na tela. Eu coloquei para o modo FPS, ele mexe um pouco com as cores. A resolução, cara, Quad HD para esse tamanho é simplesmente absurda, porque fica com uma definição muito, muito boa mesmo. Estou utilizando o GeForce Experience também, né, para capturar. Então vai perder um pouquinho do desempenho, mas já dá para vocês terem uma noção da performance. O legal aqui é que dá para ver o consumo da GPU e do CPU, né? Então você vê que o CPU está consumindo só 21,7 watts, enquanto que a GPU está consumindo 110 watts.
Isso aqui é uma parte interessante especificamente por conta da eficiência do Ryzen 6800H, principalmente se comparado com os CPUs da Intel, né? Porque você consegue ter uma margem justamente para... Peraí que eu tô tentando me concentrar aqui, né? Tem uma margem maior para a GPU utilizar. Se o CPU consome muito, traz desempenho, mas consome muito, você não tem margem para a GPU. Então isso aqui é bem interessante, né? Não vou conseguir enxergar nada aqui. Tá dando aqui 170, nem vi as configurações que tá o CS aqui. Putz, essa foi totalmente sem querer. Cara, a performance tá muito boa. Deixa eu ver as configurações aqui. Eu sei que isso que é importante, né? Vamos ver as configurações gráficas aqui. A gente está rodando com tudo no alto, high. Lógico que você vai matar na faca, não tô fazendo nada, né, parça? 2560 por 1440. Deixa eu pôr full screen aqui. CS adora que você mude as configurações gráficas, né? Bom, tá com tudo no talo aqui, basicamente, no automático. Colocou tudo no talo, né? Em Quad HD. A qualidade tá realmente muito boa. Mas eu sei que vocês querem o máximo FPS. Eita, reiniciou o jogo, foi? Mudar configurações gráficas no CS enquanto joga é uma coisa que um dia vai melhorar, mas hoje ainda não. Bom, consegui voltar pro jogo aqui, então deixa eu mostrar as configurações para vocês. Basicamente está com tudo no máximo aqui, 2560 por 1440, praticamente tudo no máximo. E estamos rodando aqui na casa dos 250, 200 FPS, mas... Calma, filho, eu tô mostrando aqui. Agora que eu entrei na partida, pô. Mas enfim, a qualidade do painel realmente é muito boa, né? Você vê que em qualquer ângulo aqui você consegue enxergar muito bem, cara. Realmente bacana, mesmo com as luzes do estúdio aqui a gente consegue enxergar numa boa. Bom, enquanto rola o warm-up aqui, eu vou capturar a tela também com o GeForce Experience, então vai ter uma quedinha de desempenho ali, né? Nada muito absurdo, mas se você rodar nativamente, por assim dizer, você vai ter mais desempenho, né? Caraca! Ruim! Sou ruim mesmo, hein? Cara, a tela é muito boa. Vou te falar, pra jogar em notebooks é uma coisa que normalmente eu tenho dificuldades. Bom, primeiro pela minha inabilidade, segundo pela tela, né? Essa tela é realmente bem bacana. Aqui a gente consegue ver um pouquinho do consumo, né? Então tá consumindo ali na casa dos 95 watts a GPU, 20 o CPU, entre 100... Então estão consumindo no geral aqui 120, né? Entre o CPU e GPU. Eu vou ficar com esses caras, que esses caras me protegem enquanto eu mostro. A temperatura da GPU tá em 86 graus, do CPU tá 85. Não tá muito quente aqui, na verdade. O ruído não tá tão alto, tem um barulho, obviamente não tá 100% silencioso, mas tá bem aceitável, né? Isso aqui num PC, num desktop, você também teria um nível de ruído talvez até mais alto do que nesse notebook. Ele tava pescando. Eu tava em dúvida se ele tava pescando ou não, ele estava. Colocar no modo turbo, vamos ver até onde vai no modo turbo, se a gente ganha um pouquinho mais de FPS. 120 ali o consumo, pouca coisa, subiu um pouquinho, o nível de rotação subiu. A gente não tá tendo thermal throttling aqui, aí fica bem mais audível. Vou te falar, não é o fim do mundo, não tô prestando atenção no jogo, mas é bem mais audível do que você colocar no modo normal. Vamos colocar aqui no modo silencioso pra ver. Cara, travou a 60 FPS aqui do nada. Provavelmente é isso. Nossa, estamos consumindo só 50 watts. 780 MHz a GPU, 4350 CPU. Você vê que consome bem pouco mesmo esse Ryzen, né? Que coisa... Nem tô prestando atenção, ainda bateu o cara. O sujeito é ruim. Meu Deus, eu não sei quem que é pior nisso aqui, cara. É uma briga pra ver quem é pior. Cara, dá pra rodar 60 FPS. Você vai ter, obviamente, um consumo menor, né? Temperatura menor também. A GPU caiu pra 67 graus, 100% silencioso. Cara, você não ouve. É tipo, sei lá, cara. A gente muda aqui para o modo desempenho, aí ele libera, obviamente, o clock da GPU e do CPU, né? Desculpa que tá fora de ordem aqui, eu sei, o toque de vocês tá atacado, mas o meu também. Então você pode ver aqui, né, o clock da GPU e o clock do CPU tem um pouquinho fora de ordem aqui, mas você consegue entender. A AWP nem sempre é a melhor escolha, né, amigo? E um desempenho muito bom. Agora vamos ver se a gente colocar aqui tudo no mínimo. Provavelmente o jogo vai crashar. Eu sei que não é o competitivo, provavelmente vocês colocam algumas coisas ligadas, obviamente, que iniciou o jogo, né? Sem novidade pra ninguém, né? Bom, então consegui colocar aqui as configurações, finalmente. Então tá com tudo do mesmo jeito que tava, porque ele não aplicou nada. Olha, eu consegui, muito obrigado. Você pode colocar em Full HD também. Ficou um pouco desproporcional o troço aqui, mas só pra vocês terem uma ideia, dá pra você pôr em Full HD também. Mas em Quad HD, com essa GPU já vai ser suficiente. Talvez com gráfico integrado para Full HD seja a melhor opção, né? Não sei se vocês estão ouvindo o som. É muito bom, dá pra você jogar com o som do notebook de boa, cara. Não precisa nem do headset. Talvez as outras pessoas na sala reclamem um pouco. Bom, então a gente colocou aqui agora com tudo no mínimo. Deixa eu confirmar, né, se realmente tá tudo no mínimo. Baixar um pouquinho o volume, que é realmente alto, né?
Então a gente está com tudo aqui no mínimo e rodando em Quad HD, né? Como eu falei, você pode diminuir para Full HD, né? Se você é realmente muito pro player, competitivo, né? Mais ou menos, não, então mais FPS, estava com 200, 250, né? A gente tá para 250, 300 aqui. Quebrou a sequência. Então a gente já tá mais beliscando a casa dos 300 FPS. Hoje não, filho, por favor. O uso de CPU tá aqui na casa dos 60, GPU 50, então a gente já tá basicamente no limitador. Ah, mas diminui a resolução, vai ganhar FPS. Talvez ganhe um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso aqui que você vai ter com o 6800H, o que é um número bem respeitável, né? Devia terminar na cabeça. A temperatura do CPU e da GPU estão basicamente a mesma coisa, 82, 84, 83 ali, então na mesma tocada. Então um desempenho bem interessante, o clock ali da GPU. TDP, ela não chegou no máximo nesse jogo, pelo menos, né, em nenhuma circunstância. Sniper. Diminuir aqui para Full HD, eu acho que vai reiniciar o jogo. Se reiniciar o jogo, a gente vai pro gráfico integrado. O que você acha? Reiniciou o jogo ou não reiniciou o jogo? Não reiniciou o jogo, então a gente vai ver em Full HD aqui, ó. Ora, se o Robson não falou que ia ficar a mesma coisa e ficou a mesma coisa mesmo. Não, mas a gente joga em 720p. Você pode rodar em 720p, não tem problema nenhum, não dá pra você rodar, tá? Mas o desempenho vai ser o mesmo que o limitador era o CPU. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico integrado, como é que fica fazendo aqui o switch. A forma mais simples, em tese, é simplesmente você chegar aqui e desconectar, porque você iria direto para iGPU, seria para o gráfico integrado. Mas aqui, como a gente selecionou a placa de vídeo da NVIDIA RTX 3060 como a principal, você vai ter que vir aqui e reativar no painel, que é o que eu vou ter que fazer. Bom, e com um pouco de trabalho eu consegui fazer aqui a alteração, eu consegui ativar só o gráfico integrado. Aqui não é uma coisa tão intuitiva quanto parece lá no painel, mas eu consegui fazer uma alteração, coloquei no modo econômico e aí acabou entrando só com o gráfico integrado. Ele aparece lá para você, desaparece, né, na parte de baixo do painel aqui, no Armoury Crate, ele desaparece a RTX 3060 aqui, então eu coloquei aqui no modo Eco e aí a gente conseguiu utilizar só o gráfico integrado, tá? Como eu disse, não é tão intuitivo assim, mas com o tempo você acaba pegando, você vai mexendo ali, vai vendo as configurações. Se a gente olhar aqui também no gerenciador de tarefas, vai perceber que desapareceu a outra GPU, a gente só tá aqui com a RDNA2 integrada, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no CSGO, no desempenho, agora só com o gráfico integrado, eu tô rodando com tudo no mínimo em Full HD, lembrando que é um painel Quad HD, mas a gente tá rodando só em Full HD para ver como é que fica o desempenho da APU e do CPU. Então vamos dar uma olhada aqui em Full HD, provavelmente a limitação ainda vai ser no gráfico integrado, mas vai dar pra gente ter uma ideia, né? Justamente por ser um jogo que utiliza bastante CPU, mas onde normalmente a GPU acaba limitando, mesmo o gráfico integrado da geração atual, as Vega ainda limitam em algum sentido. O clock, pelo que eu vi, roda na casa dos 2.2 GHz, 2200 MHz ali do gráfico integrado, e a performance tem sido boa, né? Pelo menos para rodar, eu já rodei aqui um pouquinho, pelo menos para rodar em Full HD com tudo no mínimo tá bem bacana, e para quem vai jogar um pouco mais competitivo. Lembrando que isso é só o que a gente deve ter na próxima geração, ou pelo menos pra gente entender como que um RDNA2 funcionaria se não fosse uma Vega. Nesse notebook especificamente, provavelmente seria utilizar a RTX 3060, a não ser que você fosse jogar na bateria, ou que se você fosse jogar para economizar um pouco de energia, né? Você coloca ali, tira, bota na bateria, bota no modo de desempenho e utiliza o gráfico integrado. Bom, aqui ele tá rodando, a gente tava na casa dos 300 FPS, a gente caiu um pouquinho aqui, né? Então tá bom. Horrível. A gente saiu ali da casa dos 200, 300 FPS para casa dos 100 FPS. Caramba, eu caí de novo com a Rambo aqui, aí fica difícil, né, time? Na casa dos 100 FPS, o frame time normal. Então o CPU obviamente não é o limitador aqui, é a GPU, porque a gente conseguia atingir até 300 FPS, né, quando tem gráfico sobrando. Então aqui o limite é no gráfico integrado. Quanto isso se compara a uma Vega 8, uma Vega 11, por exemplo, a gente vai precisar fazer um comparativo para ver, para fazer os testes. Mas é o que a gente pode ter na próxima geração. Pode ser igual ou pode ser melhor, ou talvez pode ser pior, dependendo da configuração da RDNA2, dependendo da quantidade de núcleos, né, que a gente vai ter disponível no gráfico integrado. Mas por enquanto a performance é muito boa, claro, fica bem silencioso, né, porque o consumo fica ali na casa dos 75 watts, um TGP, um TDP bem baixo ali no consumo do gráfico integrado, é bem baixinho. Do CPU mais baixo ainda, o CPU tá aqui na casa dos 15 a 18 watts, então é um CPU bem eficiente, e eu fico só imaginando o que daria para extrair, né, de um CPU desse se a gente Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu queria poder clipar isso aqui. Eu não tô gravando a tela porque a gente tá no gráfico integrado, então obviamente não tem GeForce Experience, né? Que eu teria que capturar com o do gráfico integrado e aí a gente ia limitar mais o desempenho. Não esperava menos, né? Pô, cara, de novo, cara!
Por que eu tento ainda, cara, sinceramente? Cara, eu me divirto passando vergonha, a verdade é essa. A minha diversão é passar vergonha. Se a pergunta é sobre desempenho, não tá muito fora do que eu esperava, na verdade. 150 FPS, 140 FPS, eu acho que é respeitável e eu só consigo imaginar a gente rodando isso num gráfico integrado da próxima geração. Testando agora o joguinho um pouquinho mais exigente, o Far Cry 6, eu já ia falar Far Cry 5, Far Cry 6. Coloquei tudo no alto aqui, vocês viram que o frame time tava no menu, mas tá com tudo no alto, tá rodando na casa dos 30 FPS. Lembrando que a gente tá rodando em Full HD. Vamos ver se a gente consegue manter essa média aqui. CPU na casa dos 4.3 GHz. Cara, tá mantendo, na verdade tá na casa dos 37, 38 FPS com tudo no alto. Repito, com tudo no alto. A CPU tá na casa dos 79 graus, mas tá bem silencioso, né? Então, obviamente, tem uma margem ali pra subir a rotação. Caramba, 39 FPS, algo que provavelmente você não consegue com a Vega, rodando com tudo no alto. E, obviamente, nisso aqui a gente tá fazendo um teste pra ver como é o desempenho de uma RDNA 2. Claro que você não vai, provavelmente, querer rodar nesse notebook com o gráfico integrado se você tem uma RTX 3060. Mas você rodar no gráfico integrado significa que você vai ter uma economia de bateria, então caso você queira rodar na bateria, dá para você rodar na bateria, aliás. Bom, a gente agora tá na bateria, estamos rodando aqui 34, 35 FPS, o consumo caiu bastante, mas a gente continua ainda na casa dos 30 FPS. O clock do CPU caiu bastante, né? Deu uma prejudicada no FPS, mas dá para você rodar. Claro, você vai diminuir um pouquinho a qualidade, né? Mas vamos ligar aqui de volta, porque eu quero ver o desempenho da RDNA 2. E quando a gente conecta de novo, obviamente você tem uma margem maior para consumo, né? O clock já sobe lá para casa dos 4.3, consumo também do CPU já sobe ali, ó, os 15 watts. Que no ambiente mais fechado já casa dos 40 FPS de novo, né? Então, para um jogo um pouco mais aberto, né? Quando a gente sair no mundo aberto, com muita coisa acontecendo, provavelmente vai cair para casa dos 30, mas entre 30 e 40 FPS com tudo, repito, com tudo no alto. Claro que aqui é um display Quad HD, a gente tá rodando em Full HD, mas, como eu disse, é para testar o gráfico integrado. Para ser realista, mesmo a RDNA 2, a gente deve esperar desempenho para Full HD, não desempenho para Quad HD. Não que não seja possível, dependendo do gráfico integrado da próxima geração, mas a gente deve esperar alguma coisa para Full HD. E o Ryzen 6800H conseguiu empurrar muito bem aqui, e eu tô realmente surpreso com a RDNA 2, cara. Então já dá pra gente ter aí uma visão do que tem no futuro, do que a gente deve encontrar com os gráficos integrados da próxima geração, inclusive com o que a gente já vê no PlayStation 5 e também no Xbox Series X e Series S, e também do que a gente viu no Steam Deck. Então isso aí realmente já foi uma demonstração do que a gente consegue extrair e talvez melhore ainda mais para desktop. Mas eu gostei bastante do desempenho, eu achei, primeiro, bem interessante esse notebook, né, a configuração como um todo. É claro que existe um pequeno problema e esse problema é chamado preço. Esse notebook está custando na casa dos 13 mil reais. Eu sei que você vai falar, caramba, é muito dinheiro. Na verdade, realmente é muito dinheiro, mas a verdade é que nessa faixa de preço você encontra notebooks com configurações bem semelhantes. E o desempenho desse notebook tem sido igual ou melhor, além de todos os outros recursos, e de ser um notebook realmente bem construído. As saídas de ar a mais aqui ajudaram bastante, eu não senti a minha mão quente ali no WASD, que é o mais importante, onde normalmente fica em cima aqui do CPU, da GPU, dessa área onde tem a dissipação. A ASUS acabou dissipando para todo lado o calor, ajudou bastante. A RTX 3060 com um desempenho superior, então apesar de ser a mesma RTX 3060 que você encontra em outras configurações na mesma faixa de preço, ela tem uma margem de TGP maior, ou seja, ela consegue extrair mais performance, e a construção como um todo, no geral, realmente é incrível. É claro, é um valor bem alto, mas dentro dessa faixa de preço, tá bem competitivo esse notebook. Ah, mas é muito dinheiro pra mim. Paciência, se você tem bastante dinheiro para comprar um notebook nessa faixa de preço, esse aqui é realmente uma excelente opção. Outra coisa bem interessante foi ver o Ryzen 6800H. É a primeira experiência que eu tenho com o Ryzen mais novo, e aqui também é uma amostra do que nós teremos com os gráficos integrados RDNA 2. Então eu tô bem ansioso para ver as APUs que vão vir para desktop, para ver se a gente consegue empurrar um pouquinho essa barreira e finalmente sair das Vega 8. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do desempenho, o que vocês acharam dessa configuração, e quero saber também se vocês querem ver testes. Nós podemos trazer testes aqui da RTX 3060 e também do Ryzen 7 6800H com os gráficos integrados. Dá pra gente comparar ali com o 5700G, dá pra gente comparar com uma Vega integrada, pra gente pegar ali uma Vega 8, de repente ver qual que é a diferença de performance. E se vocês tiverem alguma curiosidade sobre esse notebook, deixa aí nos comentários, quem sabe a gente pode trazer num próximo vídeo. Mas para isso você precisa deixar o like, se inscrever no canal e clicar ali no sininho para receber as notificações e ficar sempre por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!